Tem uma coisa que a maioria das pessoas ainda não aprendeu. O silêncio verdadeiro não é ausência. É uma escolha ativa de presença seletiva. Quando você para de mandar mensagens, de puxar conversa, de estar sempre ali por perto, você não desaparece, você se impõe. Você finalmente mostra que não está disponível para ser usada, ignorada ou lembrada só quando convém. E isso para o ego dele é insuportável, porque ele se acostumou com a sua presença. Ele não amava aquilo de verdade, mas adorava saber que você estava ali, que a qualquer hora bastava estalar os dedos que você respondia, que mesmo magoada você cedia, que mesmo cansada você explicava, justificava, insistia. Você era previsível, presente, uma constante, até que você se calou. O silêncio é a forma mais poderosa de se fazer presente. Mais do que qualquer discussão, mais do que qualquer texto enorme cheio de explicações, porque o silêncio não pode ser refutado. Ele não dá brecha para manipulação. Ele é seco, direto, e quando bem sustentado, vira um espelho que obriga o outro a olhar para si. E quando ele começa a se ver sem você por perto, ele se confronta com algo que evitava há muito tempo, a realidade do que perdeu. No começo, ele vai tentar se convencer de que está tudo bem. Vai continuar saindo, se distraindo, fingindo que não sente. Talvez até ria mais alto do que o normal, se mostre mais social, mais feliz, mais desapegado. Mas é tudo fachada, porque a ausência de alguém de verdade, alguém que teve presença emocional, não se preenche com barulho externo. Ela reverbera nos momentos de silêncio, no fim do dia, na hora de dormir, nos pequenos momentos em que não há plateia. É quando ele começa a perceber. Ela não está mais aqui, não do jeito que sempre esteve. E isso, por mais que ele tente disfarçar, corrói. Porque no fundo, ele sabia que você era especial. Mas o ego é burro. Ele quer manter o controle, mesmo que perca o melhor. E enquanto você estava lá, ele se sentia seguro. Seguro para ser indiferente, frio, ausente, porque tinha certeza de que você ficaria. Só que agora você não está mais. Mais do que isso, você parou de se doar. Ele pode até não admitir, mas sente. Sente falta até daquilo que dizia não fazer diferença. Das mensagens simples, dos cuidados bobos, dos detalhes que só você tinha. E quando ele tenta encontrar isso em outra pessoa, a comparação é inevitável. Porque nenhuma outra sabe a cor da sua alma. Nenhuma outra entrega igual. Nenhuma outra tem aquele jeito seu de cuidar, mesmo quando ele não merecia. Ele começa a entender que você era rara, que aquilo que você dava não era comum, não era padrão, não era substituível. Mas agora é tarde, porque o silêncio já fez o que precisava fazer. A maioria não entende o valor do silêncio porque espera resultados imediatos. Espera que no segundo ou terceiro dia ele sinta a sua falta. Só que o silêncio verdadeiro precisa de tempo. Ele precisa ser firme. Ele precisa da sua constância. Quando você para de falar, de procurar, de dar sinais, o ego dele entra em pane. Porque o jogo virou e o silêncio que antes era a sua dor, agora é o desconforto dele. Ele se pergunta, será que ela me esqueceu? Será que ela está com outro? Será que ela finalmente me superou? E cada pergunta dessa é como uma agulha na mente dele, porque ele percebe que não tem mais o controle que tinha, e aí começa a verdadeira saudade. Mas para isso funcionar, o silêncio precisa ser completo. Não adianta parar de falar com ele e continuar visitando o perfil, assistindo stories, curtindo post antigo ou mandando indireta. Isso não é silêncio, é apego disfarçado, é tentativa de presença camuflada. E não funciona. O silêncio que deixa saudade de verdade é aquele que vem da libertação interna. Quando você não precisa mais ser vista para se sentir viva. Quando você para de querer provar que superou, porque já sabe quem é. Você não precisa de cena. Você não precisa de frases de efeito. Você precisa de paz. E a paz vem quando você não precisa mais mendigar atenção. Você começa a se reconstruir. No começo é estranho. Você sente falta do hábito, porque ele fazia parte da sua rotina. Mas aos poucos, você percebe que o que mais te machucava não era a ausência dele. Era a presença dele do jeito errado. Ele estava, mas não era inteiro. Dizia, mas não fazia. Prometia, mas não cumpria. E você vivia tentando justificar, se culpava por sentir demais, por cobrar o básico, por querer reciprocidade. Agora, com o silêncio, tudo fica claro. Você vê que se desgastava para manter algo que nem era sólido, que você amava sozinha,
que carregava tudo nas costas. E que, no fundo, ele sabia disso. Só que nunca teve coragem de dizer que não sentia igual, porque gostava do que recebia, do carinho, da atenção, da validação. Mas não queria a responsabilidade de cuidar, de estar, de crescer junto. E você se cansou, porque amar sozinha é pesado. Amar e se sentir ignorada é um tipo de abandono que mata por dentro. E você entendeu. O silêncio é o seu grito mais alto, e é nele que você começa a se encontrar. Você volta a olhar para si, a cuidar de você, a colocar limites. E aí, quando ele tenta voltar, porque ele vai tentar, você já não está mais no mesmo lugar. Pode até escutar, pode até sentir algo, mas não se entrega mais como antes. Porque agora você aprendeu. Você sabe que quem te ama de verdade não te deixa precisar do silêncio para ser ouvida. E quem só sentiu sua falta quando você se calou, na verdade nunca te valorizou quando podia. O louco é que ele vai sentir sua falta para sempre, porque a sua ausência criou um buraco que ninguém mais vai preencher igual. E ele pode até tentar seguir, pode se envolver com outras, viver outras histórias, mas aquela parte que era sua, aquela energia única que você tinha, vai ficar marcada, porque o silêncio te transformou em lembrança, e uma lembrança forte é mais presente do que muita gente que está do lado. Ele vai lembrar de você nos momentos mais aleatórios, quando estiver com alguém e perceber que não é igual. Quando escutar aquela música, passar naquele lugar, sentir aquele cheiro, e vai entender que você foi, mas deixou uma marca, uma que ele jamais vai conseguir apagar. E você vai seguir, porque não nasceu para ser segunda opção. Não nasceu para correr atrás de quem não sabe ficar. Você nasceu para ser amada por inteiro, com respeito, com reciprocidade, com verdade. E o silêncio te ensinou isso. Ele te fez forte, te fez digna, te fez livre. Então, se você ainda se pergunta se ele sente sua falta, a resposta é sim, mas você já não precisa mais disso, porque o que você sente agora é algo ainda mais poderoso. Orgulho de ter se escolhido. E isso, meu amor, não tem preço.